Quem está conosco hoje é o nosso irmão Rio. Jesus te abençoe. Até às 19 horas, água para você, tá? Vamos olhar aqui a garrafa. Boa noite a todos. Nós estamos agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, pelas oportunidades do encontro, agradecendo também os mentores espirituais aqui da casa, Augusto César Neto e sua equipe, e agradecemos também os coordenadores, aqueles que estão à frente das atividades, por nos proporcionar também um ambiente físico agradável, assim como as energias, os recursos que a espiritualidade maior nos proporcionam neste encontro. E nós hoje temos o compromisso de falar alguma coisa que está contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19, segundo o Espiritismo, o título é A Fé que Transporta Montanhas. E lá tem vários itens, né? Inclusive a fé humana, a fé espiritual, mas os primeiros itens, o 1, 2, 3 e 4, vai falar sobre o poder da fé. E será que nós já tivemos alguma experiência nesse sentido? E que fé é essa? Tem poder? Como que é isso? Então, a doutrina espírita, ela vai definir para nós, não é, que esse poder da fé é um entendimento, um seguimento ou seguir as leis de Deus. Isso vai nos proporcionar um caminhar com segurança, com entendimento. Então, nós vamos agora, então, segundo os Espíritos, trabalhar a chamada fé raciocinada. Porque na nossa evolução, no homem primitivo, nós ainda não tínhamos uma noção clara do que é fé, desta fé tão falada. Então, no início, nós tínhamos uma fé assim, bruta, mas de acordo com as percepções dos sentidos nossos na época. Nós fomos avançando e começamos a entender uma fé dogmática ou uma fé sacerdotal, onde as religiões, ou inicialmente uma religião, né, trazia alguns fundamentos e, na maioria das vezes, nós não podíamos discutir essas questões, ou crer, ou então pode ir para um lugarzinho chamado inferno, que nós sabemos que não tem existência real, não é isso? A doutrina espírita rasgou esse véu da incompreensão nossa, do entendimento nosso, não é? Abrindo para aqueles que já avançam, já questionam as coisas para compreender e assim estabelecer a fé que nós trabalhamos na doutrina espírita, que é a fé raciocinada. E ela está lá no capítulo 19, uma frase lapidar, feita pelos espíritos, juntamente com Kardec, que diz que a fé, ou fé inabalável, só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé, embora é um sentimento, ela não dispensa a razão, a compreensão, não é? E a doutrina espírita
dentro disso, vai explicar para nós ou trazer alguns aspectos dessa fé. O primeiro aspecto é essa fé raciocinada, porque ela incentiva todos nós a estudar, compreender, não é? Porque aí vai compreendendo, vai facilitar o nosso entendimento, facilitar a nossa caminhada, não é? Lá no livro Céu e Inferno, Kardec coloca uma frase que a fé, compreendendo, não é? Nós vamos ter um entendimento dessa compreensão que vai abrir para nós, não é? Acerca do que é de fato fé. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, ou dizerem assim, né? Eu tenho fé que isso vai acontecer. Quando as pessoas dizem dessa forma, elas estão tratando de esperança, não estão tratando de fé, não é? Porque dentro desses aspectos, além da fé raciocinada, nós vamos ter a questão também dos fluidos, não é? A percepção, o entendimento cada vez mais do universo onde nós estamos mergulhados e onde essa fé é capaz de movimentar esses fluidos. A cura está dentro desses aspectos. Os espíritos movimentam fluidos, nós movimentamos fluidos. Os nossos corpos espiritual, ou a essência do espírito, ou o corpo físico, nós temos outros corpos ou centros energéticos, não é? O André Luiz trabalha com 5 corpos. A doutrina basicamente trabalha com o espírito, o perispírito e o corpo físico, não é? Quando nós estamos encarnados. Na erraticidade, no plano espiritual, temos o espírito, né? O ser, o autêntico Filho de Deus, a essência, a imagem e semelhança de Deus, que tem as suas raízes num fundamento principal, que é a inteligência. Né? Vocês já ouviram ou já estudaram lá o Livro dos Espíritos, a questão 1. Né? Deus é a causa primária, é a inteligência suprema do universo. E a questão 76, quando Kardec interroga os espíritos, perguntando, né, sobre o que é o espírito, os espíritos, não é? Os codificadores, os consoladores, que trabalham na seara juntamente com Jesus, vão definir como seres inteligentes da criação. Então, no Velho Testamento, quando nós vemos lá no capítulo 1 da Gênesis, versículo 27, não é? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não tem nada a ver com questões físicas, mesmo porque cada encarnação nós vamos ter um corpo que nos atende conforme a região, conforme ali, não é? O país, as raças, não é? Que é um momento de nós recolher mais valores, as reencarnações visam isto, não é? Para que nós possamos ir avançando. Então, o objetivo maior é o crescimento, o desenvolvimento, não é? Então, quando lá façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança está na questão da inteligência, que é um atributo do espírito. E nestes corpos, por exemplo, o corpo físico, nós temos um campo energético, energia vital, duplo etérico, podem chamar da maneira que quiser, né? Um campo de vitalidade onde, enquanto estivermos encarnados, nós estaremos com este corpo, não é? É uma atração, não é, do elemento, porque ali ele vai estar
aglutinado, vai estar acoplado, de modo que quando esse corpo físico for devolvido ao planeta, porque o corpo físico é um componente do planeta Terra, o nosso caso aqui, que há em outros mundos corpos físicos, naturalmente, com outras condições, ou também corpos espirituais com outras condições, porque isso será sempre de acordo com a evolução daquele ambiente que proporciona aos espíritos a essência partir dos simples ignorantes à perfeição ou à felicidade plena. Então, tudo que nós temos hoje foi trabalhado no espaço-tempo. Então, não há nada por dádiva divina nesse sentido da evolução individual. Tudo ou todas as coisas são conquistas. Isso vai depender do esforço, da perseverança, e nós vamos ampliando aquilo. E a fé não foge disto. Porque a gente, conversando ou nos analisando, nós vamos perceber a diferença desta fé de cada um ou para cada um. Não é isso? Por isso que Jesus, trabalhando a fé em várias oportunidades, ele vai dizer, como disse ao centurião de Cafarnaum, ele disse aos apóstolos que nunca tinha visto tamanha fé em Israel. Porque o centurião chegou, fez um pedido em favor, não dele, mas de um servo seu, que estava distante, onde eles se encontraram, e Jesus disse que iria, e o centurião disse que não precisava, não é? Porque dali mesmo ele poderia, né, fazer com que o servo dele se restaurasse, se reequilibrasse, sarasse, não é? E foi o que de fato aconteceu. Então Jesus revela para os apóstolos, onde Jesus estava trabalhando com eles diariamente, capacitando-os para o exercício de uma atividade espiritual. Ou como disse ao Pedro, pescadores agora de almas, não é isso? De pescador das questões materiais ou de peixes, não é? Agora trabalhando com os próprios seres humanos. É um objetivo espiritual, porque somos espíritos imortais, ora em trânsito aqui, que nós temos um ego, temos uma personalidade, que quando desencarnarmos, ou melhor, até a próxima encarnação, nós mantemos um nome, uma personalidade que foi nos dado por aqueles que nos acolheram aqui nos primeiros momentos, não é? Que são os familiares, especificamente o pai e a mãe. Então, nós vamos construindo, a partir de uma família física, nós vamos construir uma família universal, porque imaginemos quantas mães nós já tivemos, não é? Então, o processo da evolução, a nossa jornada, não é? Ela é feita de ciclos, onde nós vamos adquirindo, percebendo, aprendendo, não é? Através do nosso eu profundo, através do Espírito. Então, quando estamos tratando de fé, nós não estamos tratando de crença. Crença pode ser uma base, mas a fé é o ápice, porque ela é uma virtude e ela é a genitora ou mãe de todas as outras virtudes. E onde nós vamos buscar essa fé? Onde nós vamos desenvolver? Como que nós vamos
é, de fato, aumentar a nossa fé. Que os apóstolos, a gente vai ver nesse capítulo lá do Evangelho, Kardec explicando, em determinados momentos, quando aconteceu que apareceu um homem, ele ajoelhou-se e pediu a Jesus, não é? O amparo, a cura do filho dele, que nós vamos ver a tradução como um jovem, ainda criança, não é? Epilética, ou como chamavam na época também, lunático, que lá o evangelista Mateus está no capítulo 17, não é? A partir do versículo 14 até o 20, vocês vão ver lá, não é? O Kardec repassa isso lá no capítulo 19, para nós entendermos que esse homem, no desespero, pediu ao mestre para socorrer, porque o filho dele caía no fogo, outra hora caía na água, vocês devem lembrar dessa passagem. E esse homem já tinha encontrado com os apóstolos, e os apóstolos não conseguiu operar ou direcionar não só um pai, pelas suas súplicas, mas especificamente aquela criança que muito sofria, não é? E exigia uma vigilância de 24 horas, vamos assim dizer. Então ele procurou Jesus e falou para Jesus que os apóstolos não tinham conseguido operar. E Jesus responde, falando para eles, porque os apóstolos estavam próximos, né? Estavam ouvindo Jesus. E Jesus diz, ô raça incrédula, até quando eu estarei com vós? Então, já percebemos a base de todo o trabalho, chama-se fé. E o Kardec ainda vai trabalhar a fé humana quando se trata das coisas humanas, o empreendimento, o empresário, o inventor, não é? Ou qualquer trabalho. Se você não crer no trabalho, não tiver fé que aquilo de fato possa acontecer, não é? Você não vai nem empreender. Então, a base disso é fé. O que é fé? É a certeza daquilo que se faz, próximo ou distante, não é? Então, se isto é fé, e o apóstolo Paulo vai dizer que ela nasce com o próprio ser, nas obras espíritas nós vamos ver o Emmanuel trabalhando essa questão da fé, e ele diz no livro Roteiro, capítulo 10, que a fé tem a sua origem no berço rústico do temor. E aí, nós vamos indagar e querer saber por que isso, não é? Então, na nossa trajetória, e Jesus lá nessa passagem é onde ele vai comparar a fé como um grão de mostarda, que a gente vê traduções também, definindo o tamanho de um grão de mostarda, por ela ser pequenininho e produzir uma árvore, né, assim, grande, não é? Então, Jesus vai falar que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Nós já poderíamos transportar as montanhas. Mas a doutrina espírita não está falando de um feito físico milagroso, não é? Está falando de uma condição moral, espiritual, capaz de nos fortalecer, dando resistência para operar as dificuldades inerentes ao próprio progresso. Os desafios do cotidiano, da vida, as provações, ou mesmo situações que nós catalogamos ou sabemos que é um processo expiatório. Uma análise mais profunda, olhando para dentro de nós, nós vamos ver determinadas situações que nós temos que passar por elas
compromissos assumidos que não está na tela do corpo físico ou no cérebro, mas nos processos de intuição, não é? Ou também no processo de inspiração, nós podemos captar essas informações, sabendo que intuição, né, é anímico, vem de nós mesmos, embora quando ela emerge, nós podemos trabalhar com espíritos, transformando a própria intuição numa mediunidade intuitiva. Agora, a inspiração é sempre de terceiro, de outros, de espíritos, ou de coisas que nos inspiram, não é? Então, é bom, a doutrina espírita nos esclarece bem, porque há todo um mecanismo para que tal coisa aconteça e não está propriamente dito dentro das percepções ou sensações dos 5 sentidos, não é? Mas está nas questões que envolvem as próprias emoções. Porque o temor é um desenvolvimento da emoção medo. Então veja bem quando os espíritos vão dizer para nós, né, o Emmanuel, o espírito que tem uma bagagem, não é? Nós sabemos, grande, ele vai dizer, né, desse berço rústico do temor. Então, se ele está falando que a sua origem é no berço rústico do temor, o nosso trabalho está no direcionamento de uma emoção chamada medo. Isso foi trabalhado no reino animal ainda, né, nos instintos, onde a base dos animais são só 2 opções, porque não tem raciocínio. Ou ele luta ou foge, não é assim? Ou ele vai para a briga ou dá no pé, não é? Então, as emoções são construídas no reino animal, para que no reino hominal, de posse dessas emoções, porque como espírito nós transitamos nestes reinos, não é? Nós não somos os animais propriamente dito, mas nós estagiamos nesses reinos. E se observarmos bem um cachorro, por exemplo, é o que mais manifesta as emoções, porque ele tem medo, ele tem raiva, ele tem alegria e tem tristeza. Mas não vai ter felicidade e outras coisas, porque vai depender do desenvolvimento. Quando nós entramos no reino hominal com essa base, no início nós vamos viver mais como animais, o homem primitivo. Mas no estágio que nós nos encontramos hoje, no mundo de provas e expiações, avançando com boas perspectivas para um trabalho de regeneração, um trabalho de transição, que o mundo de regeneração é transição do hominal, não é? Para a angelitude, ou para os espíritos puros que não têm mais necessidade de reencarnar. Então, nós estamos em trânsito, vivendo ainda como animais, por isso nossa alimentação é biossíntese, nós alimentamos de animais, mas já trabalhando a mentossíntese, e é o André Luiz que explica isso num livrinho bem complicado, que um ou outro a gente sabe que já tem iniciado, tem estudado, mas que muitos ainda, baseando numa pesquisa, numa análise geral, nós vamos ver que ainda não adentrou devido, não é, à dificuldade de entendimento da própria obra. Então, aí agora nós já estamos trabalhando a mentossíntese, que é no campo da mente. Tudo que processa em nós ou por nós advém da mente. Então, se estamos falando de fé, e ela é básica, nasce com o próprio ser, segundo Emmanuel, ela vem
como princípio ou como fundamento da presença de Deus na nossa individualidade. Então, Deus nos cria simples e ignorantes, mas com a semente da própria fé e da luz. Porque isso, hoje, nós estamos trabalhando o racional e o sentimento. Não sei se vocês estão achando difícil, nós estamos falando na nossa linguagem comum para a gente entender as duas alas da evolução. Aqueles que estudam aí, não é? Seja o estudo sequencial, seja um estudo aleatório, estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo básico, nós vamos compreender essa nossa jornada, o que cabe nos fazer, o que é dever, o que é esforço, porque não temos nada de graça. Deus colocou tudo para nós, não é? E agora nós dependemos do nosso esforço ou da vontade do querer, que está lá dentro da lei de liberdade, estabelecida nesta vontade de querer, as questões que envolvem o livre-arbítrio, não é? Então é muito bacana quando a gente aprofunda para entender o próprio mecanismo da lei, entender a nossa jornada, o que nos cabe fazer no dia a dia. E aí nós vamos fugir das nossas religiões originais, tradicionais, que tinham como fé uma imposição dogmática, sacerdotal, onde era imposto para cada um de nós esta fé, e na maioria de nós militamos nesses meios, além de ter sido imposto, também impondo, porque a evolução se faz por nós mesmos. Então Deus dá todos os recursos e cabe a nós a ação, não é? De desenvolver, progredir para retornar ao seio do Pai agora com a perfeição, com a felicidade plena, com o alinhamento das leis divinas, assim, que define o acompanhamento, o entendimento das leis divinas, define para nós a própria felicidade. Então vejam bem, nessa emoção medo, no reino nominal, não vai ser só lutar ou fugir, porque ela agora vem, o medo, não é isso? Como instinto, porque foi aprendido no reino instintivo, não é? Então ela não vai ao cérebro para ser analisado. O instinto nos defende de muitas situações. Esse medo tem um objetivo, não é? De nos proteger a nossa caminhada. Então, quando a gente escutar um barulho do carro, a gente já pulou fora, não é isso? Do animal, qualquer coisa. Ainda não foi levado ao campo das ideias, do pensamento, porque não dá nem tempo. Eu estou escutando um barulho, será que é um carro que vem para cima de mim e tal? Aí já aconteceu, não é isso? Então, isso é um instinto e os reflexos externos é que provoca essa reação. Ensino do Emmanuel também no livro Pensamento e Vida. Então, vejam bem, estes reflexos esboçam as emoções, a emotividade. E essa emoção não tem ainda a condição da razão ou das ideias. Não é trabalhado, porque ela é instantâneo. Não é? E ele nos protege de uma forma melhor do que o próprio raciocínio, porque nós aí vamos sofrer determinadas influências, não é? Baseado nas experiências adquiridas. Então, essas emoções, no processo, agora é levado para o campo das ideias. Então, as emoções plasmam as ideias. Estas ideias é que vão determinar as nossas ações, as nossas palavras, não é? Vai determinar as atitudes.
Então, o mecanismo é assim: qualquer palavra, qualquer ação, qualquer atitude nossa no dia a dia provém do pensamento, das ideias. E o pensamento das ideias provém da emoção, ou das emoções. Essas emoções levadas ao campo das ideias para agora um plano de pensamento discursivo, porque quando nós elaborarmos isso tem energias como forças e nós vamos transmitir a outros. Então, nós somos antenas receptoras, né, e antenas também emissoras a partir do pensamento, porque o sentimento e até nas ideias é uma elaboração do espírito nosso. Então, os espíritos vão explicar isso tudo direitinho para a gente entender como que se processa e como é que nós vamos aprender ou vamos aumentar a nossa fé. Claro que nós vamos ter os ensinos do Paulo, de Jesus, dos apóstolos aprendendo. Falamos aqui do centurião de Cafarnaum. Vamos lembrar do Pedro. O Pedro, no início, tinha fé? Não. Como que nós sabemos? Quando ele estava lá na tempestade, ele e os outros, que também eram discípulos de Jesus, né, viu um fantasma andando sobre as águas. Eles ficaram assustados e era Jesus que disse: não temais, que sou eu. O Pedro ficou tão encantado naquele momento: mestre, faça, ou manda, ele diz assim, manda que eu vá caminhando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus fala com ele: vem. Ele não dá 3 passos, o que acontece? Afundou, né? O que Jesus fala para ele? O homem de pequena fé, cadê sua fé? Né? Ou seja, estava fazendo uma coisa que ele não tinha, né, confiança plena, não tinha um entendimento pleno, porque a fé só vai ser estabelecida a partir desse entendimento, dessa crença que opera. Por isso que nós vamos ver o Tiago falar que a fé sem obras é morta. Não é isso? Ele vai falar no capítulo 2, versículo 18 da carta dele: mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então vejam bem essa trocadilho, mostrando o que é fé, que é fidelidade. Vem de fide, do latim, né? Ou vem do pistis, lá do grego também, que sempre lá, essa origem do grego, falava de uma crença, de um entendimento, mas falava, sobretudo, do laborar, da ação. Não é? Então, isso no dia a dia, a gente levanta para trabalhar, tendo a certeza que vamos ter êxito, que vamos conquistar aquilo que nós queremos. Estou falando aqui de uma fé física. Se eu falar do planeta Terra e falar do coração, que é a sede do sentimento, é um terreno da mesma forma, apenas as questões, né, fluídicas, as vibrações, que é, de fato, um aspecto desta fé. Porque eu entendendo, eu posso alterar as minhas vibrações ou não posso? Pode. Eu posso operar os fluidos? Pode. O médium, para trabalhar sem fé, ele faria alguma coisa? Não é? Tanto é que no começo do desenvolvimento de muitos médiums, ele fica inseguro, natural, processo natural, tem dúvidas, ou naquele momento que ele está participando daquelas vibrações, ele tem certeza que conversou com o espírito tal, ou foi influenciado, etc. Mas que quando ele sai desse ambiente, ele fala assim: será que foi isso mesmo? Não é? Será que foi esse espírito mesmo? Será que eu vi mesmo aquela cena? Então, nós temos que nos observar, sabemos que nós somos a essência e que essa fé
vai fazer com que, na construção de todas as outras virtudes, nós vamos chegar na virtude maior de todas, que também é filha da fé, chamada caridade. Ou trabalhado nos tempos antigos pelo próprio Paulo, com o título de amor ágape, porque era diferenciação nos tempos antigos, né? Tinha o amor filia, o amor eros, nos terrenos da sexualidade, o amor ágape, que é o amor sublimado. Então, nós vamos ver nesse nosso processo os estágios ou as etapas dessa própria fé. A fé bruta, vamos dizer assim, a fé dogmática, e hoje nós estamos trabalhando a fé raciocinada, não é isso? E vamos chegar num dia na fé sublimada, aquela fé dos espíritos puros que operam no universo para a construção de mundos maiores, de universos, ou fazendo um papel de co-criadores no plano maior, segundo André Luiz. Mas nós também somos co-criadores num plano menor. Co-criador em plano menor. Está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, André Luiz, lá. Pensamento e Vida, não, desculpa. Evolução em Dois Mundos, não é? O André Luiz explicando, não é, a questão do trabalho com os recursos originais, que chamam fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Então, Deus cria o princípio inteligente, ou os espíritos, e cria o princípio material, ou a matéria propriamente dita. Nós, dessa forma, que chamamos mônadas, que chamamos princípio inteligente, princípio material, princípio espiritual, e a matéria, o fluido cósmico universal, que nós chamamos de princípio de toda a organização da matéria. A partir daí, esse princípio inteligente vai operar nas construções. Até os nossos corpos são alterações adaptadas ao habitat, ao ambiente. Então, cada planeta, nós já estudamos que nós temos ali uma construção física diferenciada. Senão a gente poderia ir em qualquer planeta, se fossem as mesmas condições, não é? Seria da mesma forma. E não temos condições nem de viver na Lua, a não ser que construamos lá, igual a ideia de muitos cientistas, ou da humanidade hoje, porque já percebe, não é? Falando, inclusive, em habitar em Marte, não é? Nós vamos ter que construir tipo uma bolha, um ambiente onde nós vamos, para nós vivermos lá, nós vamos ter que ter os recursos adaptar, porque nós somos 70% água, 25% de cristal de apatita, a areia que vai formar os ossos. E os outros, em quantidade menor, não é? Outros valores. Todos eles pertencem à Terra. O corpo físico tem que devolver. Se alguém aí tem a pretensão de não devolver, está escrito lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, que do pó viesses, ao pó retornarás. Se não achar o bilhetinho de volta, procure que está em algum lugar escondidinho. Quando a gente chega aqui, esse corpo físico, o seu corpo energético, para fazer, não é, a transição, a comunicação com o corpo espiritual e para chegar no próprio espírito, nós vamos precisar desses corpos. Porque se formos mudar de planeta, igual na transição aí, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, não é? O perispírito que nós temos aqui, que é o corpo espiritual, poderemos ir para outro planeta com ele, menos o corpo físico? De jeito nenhum, porque ele é a alteração do fluido cósmico extraído já do fluido modificado do planeta. Então, só a evolução, as coisas que nós vamos compreender o universo nesse movimento incessante, que para ir no nosso satélite, que gira quase que fixamente, assim, porque é só um lado, não é? Nós temos que sair daqui, circular aqui, para pegar lá na frente, porque está tudo em movimento. Então,
A Terra é um corpo também que estamos aí em velocidade, porque tudo move-se. Então, a essência, o ser espiritual, é que vai evoluindo, que vai progredindo. É o autêntico Filho de Deus, onde nós temos aprendido essas questões da imortalidade, temos aprendido sobre as reencarnações, e desta base original chamada fé é que nós vamos fazer essas transformações. Sem fé, nada é feito, não é? Então, vejam bem, repetindo a questão dessa fé original, que é o desenvolvimento da emoção medo, se nós, no início, ainda não compreendemos, não é? Quando tivermos medo, ir para um desenvolvimento no campo negativo, isto é, as fobias, não é? Isto é, a insegurança, estas coisas, nós vamos ali trabalhando esses aspectos onde não há desenvolvimento. Então, cabe a nós, no reino nominal agora, saber que todas as emoções têm os aspectos negativos e os positivos. Então, quando eu levo essa emoção para as ideias, eu vou, no campo das ideias, discutir isso aí, né? Se alguém me faz raiva, e nós vamos ter raiva, porque as emoções não tem como evitá-las, o medo, a raiva, a alegria e a tristeza, e todas elas têm um aspecto negativo e positivo. Nós temos que nos perguntar o que essa emoção quer dizer para mim, não é? Aí a raiva, eu não vou ter que despejar contra o outro, porque ela prejudica quem? O emissor, eu. E se eu for para o confronto nessa raiva, eu vou criar uma situação de conflitos, não é? De ódio, de ressentimentos, não é isso? Isso pode gerar, no futuro, violência. Mas eu posso trabalhar esta raiva no aspecto positivo. Como? Construindo as virtudes. Paciência, tolerância, não é? Entender que o outro pode não, com certeza ele tem problemas, ele está com dificuldades, ou a sua condição ainda, né, não permite esse entendimento que nós estamos aprendendo com Jesus e os Espíritos, justamente isto, que o Evangelho nada mais é do que comportamento. É o que nós temos que alterar. Né? Então, essa raiva, né? Ou melhor, o medo, o aspecto positivo, é o que eu devo trabalhar, desenvolver isso, jogando esse medo para o campo das ideias do raciocínio, e aí que eu vou construir uma coisa chamada sentimentos, que é a base dos nossos pensamentos, das nossas ações e atitudes. Por isso que os espíritos, nós vamos ver lá a Dona Laura, no capítulo 20 do livro Nosso Lar, fazendo lá um gráfico cartesiano, porque lá no Colônia Nosso Lar tem muitos matemáticos, não é? Característica maior, e é bom que você saiba que tem mais católico do que espírito, porque os espíritos ficam sonhando, eu quero ir para o nosso lar. Gente, nosso lar está aqui no umbral, viu? Não está num umbral grosso aqui, mas está num umbral médio, para depois ter um umbral mais leve, para depois ir para outros planos. Tudo isso no campo das vibrações. Fluidos ou fluidos se movimentando a partir das forças mentais que têm a sua base na fé. É pela fé que eu altero. É pela fé que eu vou produzir a chamada cura, que não é nada milagroso. É movimentação de energias, de fluidos.
que os espíritos operam com muita facilidade a partir da participação dos médiuns e de todos. Ou vocês acham que para materializar um espírito aqui vai depender só da vontade dele? Eu quero aparecer para essa turma aqui, não é? Nem que a metade saia correndo ali, não acham que é um fantasma, não é? Mas ele vai precisar do chamado ectoplasma, fluidos físicos, para compor com os fluidos, os fluidos espirituais, compor uma condição mental cuja base é a fé também. E se apresentar. Não é? Isso até na internet tem, das primeiras experiências, foi feito por cientistas. Já que na época de Jesus, logo que houve a ressurreição, né, ele tinha facilidade, né, lá a caminho de Emaús, com os 2 discípulos, né, ele caminhou materializado, apareceu para os apóstolos em 2 oportunidades, assim, apareceu mais, mas bem acentuada lá, até que a primeira vez o Tomé falou, eu não acredito, eu não vi, não é? Aí na segunda, Jesus teve que mostrar para ele as marcas, inclusive, perispiritual, que Jesus teve, porque ele envergou na encarnação dele aqui, um corpo físico para dar o recado. Ele não fracassaria, porque espírito puro não fracassa. Mas os outros todos, né, correriam um risco, como nós ainda estamos sujeitos aos equívocos, às falhas, e vamos ainda falhar. Não tenhamos a pretensão, porque isso é orgulho. E a fé traz bem claro para nós um contexto de humildade e de orgulho. Porque o orgulho, a gente não quer papo, né? Eu não preciso de ninguém falar para mim que eu sou o melhor, né? Porque o meu ego já expressa, eu sou o melhor, né? A não ser quando já caímos esse orgulho no campo da vaidade, porque aí nós queremos e nos achamos melhor, mas queremos que os outros reconheçam. Isso é vaidade, não é? Então, assim, nós vamos trabalhar as questões da humildade, reconhecendo as forças, que é o poder dessa própria fé. Que o Pedro, após afundar lá no lago, que Jesus teve que dar a mão para ele, porque senão um pescador exímio, mas no meio do mar lá ele não teria forças para sair, não é? O lago não é tão pequenininho para dar aí 10 braçadas e sair. Depois ele vai fracassar lá na negação, não é isso? E já previsto por Jesus, falado por Jesus, e Jesus diz para ele, Pedro, eu oro ao Pai, ao nosso Pai, para que ele envie forças para que você ou todos não fracassem. Mas tu me negarás. Então, olha só, faltou o quê? E antes ele tinha dito lá que desembanharia a espada, que lutaria pelo mestre, que morreria pelo mestre. Na hora H, bastou falar, você é um deles. Eu não. Com certeza faria a mesma coisa. Mas que com a presença de Jesus depois da ressurreição, não é? Da chamada ressurreição, nas materialização, eles fortaleceram, teve um encontro de Pentecostes lá, uma mediunidade expressiva acontecendo, e o Pedro foi aquele que lá no Atos dos Apóstolos está escrito que ele e o João subiam uma das portarias do templo de Salomão lá, né, templo de Jerusalém, uma das escadas que daria na porta chamada Formosa, um pedinte, um paralítico, pedia ajuda a todos que subiam por ali. E o que o Pedro disse? Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou.
levanta-te e anda. E diz, no Atos dos Apóstolos, né, que esse indivíduo, esse paralítico, levantou cantando, dando hosanas e saiu alegremente. Então vejam bem, aquele Pedro vacilante, vacilou naquele momento lá da negação, antes ainda de até, como que ele já, numa encarnação, claro que vocês poderão dizer assim, não, mas Jesus estava ali presente, capacitando-os diretamente. Buscando nos ensinos dos Espíritos, nós vamos perceber não só as leis de Deus que estão escritas aonde? Na nossa consciência, e ali a presença do Cristo. Então, o nosso Cristo interno pode ser tentado, mas o Cristo Jesus, aquele Espírito puro, não. Então, por isso que a doutrina espírita vai explicar, nos orientar o que aconteceu, as encenações como no templo, as tentações, que não foi um fato ocorrido, a não ser a narrativa de Jesus para explicar para todos nós a resposta da vida real, a resposta do Espírito imortal. Muitas coisas nós poderíamos dizer, mas estão nas cartas de Tiago, ou melhor, na carta de Tiago, nos seus capítulos, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta as Montanhas, e nós vamos ver várias parábolas, Jesus falando dessa realidade do Espírito, potência, força, que é capaz de fazer com que nós nos movimentemos em direção ao bem. Nós vamos necessitar de esforço individual e perseverança, que a perseverança é um esforço continuado. Por isso que Jesus, no sermão profético, fala que quem perseverar até o fim, vencerá. E só com essa base da fé, trabalhando as questões da humildade, nós vamos perceber no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, os recursos para que nós não caiamos, não é? Por isso que fora da caridade não há salvação, não no sentido de salvar e ir para o paraíso de qualquer forma, é de evitar as quedas, é no reencaminhamento, é o que a doutrina espírita nos explica. Ok? Nós temos que interromper, nós agradecemos, não é, a todos os encarnados, desencarnados, que deram para nós aqui hoje um saudoso porque é uma coisa assim que a gente não vê todas as horas, todos os dias, um saudoso boa noite para todos, e que estão aí firmes, empenhados nos ensinos de Jesus, para nos auxiliar, facilitar a nossa caminhada. Então, nós estamos agradecendo a todos. Até um próximo encontro. Obrigada, Raimundo. Você faz a prece, por gentileza? Fazemos, hein? Senhor Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias de nossa existência para que possamos compreender a nossa realidade de espírito imortal. Permita, Senhor, que os teus ensinos, através desses espíritos ceareiros incansáveis, possam nos auxiliar para que nós possamos absorver esses ensinos, assimilar esses ensinos, para que possamos vivenciá-los no cotidiano. E assim, Jesus, amigo, que todos aqueles que estiveram aqui nesta noite possam receber na sua intimidade os fluidos, os recursos, os bálsamos necessários para o fortalecimento do corpo físico, do corpo mental, também do ser espiritual. E assim, Mestre Divino, nós só podemos dizer-te muito obrigado, Senhor.